Olá, patriotas! Nesse episódio, veremos Amanda Klein ter sua narrativa mais uma vez destruída pelo Dr. Roberto Zeballos. Vamos ao cine. Dr. Zeballos, há um consenso aí entre as autoridades sanitárias, as agências sanitárias, infectologistas, epidemiologistas, que o grande game changer, o que mudou o jogo no avanço da pandemia, no recrudescimento da pandemia, foi justamente o advento da vacina. Isso fez com que o número de casos e mortes caísse drasticamente. A gente vê agora no Brasil, com o avanço da variante Delta, muitas pessoas se contaminaram naturalmente, adquiriram a imunidade, mas o que avançou principalmente foi a vacina em todas as faixas etárias, começando pelos idosos. Agora a gente tem a revacinação, a vacinação nos adolescentes, vacinas que se provaram eficazes e seguras. Então a gente tem um programa vacinal de imunização que funcionou, né? Por outro lado, a gente tem assistido ontem, não sei se o senhor acompanhou a CPI, por exemplo, casos escabrosos na Prevent Senior que precisam ser investigados. Ontem o depoente, inclusive, admitiu, o diretor da Prevent, que houve uma mudança ali no código de diagnóstico, o código da doença que você usa e coloca no atestado de óbito. Então, pessoas que morreram, pessoas conhecidas, pessoas, inclusive, que participaram desse programa, que morreram com Covid, que foram internados com Covid, mas ali no final, no atestado de óbito, a doença não constava. Queria saber se o senhor acompanhou isso e para a prática médica, o que isso significa, né? Essa fraude, essa adulteração no atestado de óbito, que obviamente gera uma subnotificação de mortes. Então, vamos lá. Querida Amanda, eu estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo de ver CPI, porque na minha opinião a CPI está muito atrasada, ela deveria ver os médicos que têm resultados, mas eu não vou entrar no mérito se foi certo ou não foi. Se isso tiver que ser apurado, que tenha que ser apurado. Em relação ao consenso que você está falando, tem colegas meus que acreditam, sim, que a vacina diminuiu, mas, por exemplo, você pega lá na Inglaterra e Israel, a vacina diminuiu, depois veio outra bomba do Delta. Por que aconteceu isso? Porque houve uma pressão de que as pessoas que estavam vacinadas no meio da epidemia, protegida contra as cepas prévias, selecionou a Delta, e a Delta explodiu. E, curiosamente, lá em Israel, o número de fatalidades, relativamente, quando você compara e formaliza, uniformiza com a Inglaterra e com o Brasil, ainda é maior, apesar de ser uma cepa menos agressiva. Então, esse consenso que os colegas falam tem que ser discutido, porque você pegar a curva de tempo da primeiro surto, que tem começo, meio e fim, como eu sempre falei, desse segundo surto, que tem começo, meio e fim, o tempo foi muito parecido. Agora, se você perguntar para mim, eu acredito que a vacina teve um efeito? Sim, eu acredito que ela teve, mas não é esse efeito que é um consenso que foi a vacina. Tem muita gente que tratou. Então, por exemplo, nós temos que analisar os dados com profundidade. Eu não sou contra a vacina. Eu acho que a vacina pode ter ajudado, porque num determinado momento eu não vi os idosos. Mas vamos racionalizar. Olha o tempo que demorou para acabar esse surto que começou lá atrás com a P1. Olha o tempo lá atrás que não tinha vacina. Olha o número de mortes que aconteceu, o número de casos com a primeira cepa ou quando não tinha vacina. Vamos olhar esses dados. Olha, eu não quero ser dono da verdade, só que eu não vou aceitando qualquer informação que vão me empurrando, porque eu vivo essa epidemia diariamente. Eu fico inconformado com ninguém, a gente tem que replicar no boca a boca. Eu, naquela época que foram fazer a Brasília em função do tratamento precoce, eu falei para as pessoas, olha, nós estamos fazendo um trabalho tão bom, escondidinho, que vai no boca a boca, nós estamos salvando vidas, não vamos lá para Brasília. Fui até homenageado lá, mas eu não quis ir, porque eu nunca quis ter um cunho político. Eu quis ter um cunho de botar o paciente em primeiro lugar. A humanidade está horrorosa, a humanidade está olhando os interesses do próprio umbigo. A humanidade não está pensando, não está se aprofundando, aonde tem que se aprofundar, entender o porquê das coisas, as pessoas não pensam mais. Olha os dados que o Constantino colocou, você vai botar o teu neto de 3 anos para tomar vacina porque soltaram um estudo que observou durante 3 meses e ficou seguro. Olha a talidomida lá atrás, olha a máscara que eu falei que não era para tirar e o Fausto falou que era. Olha a imunidade duradoura que estão querendo vacinar quem pegou doença. Gente, está faltando amor nesse planeta, está faltando, sabe o quê? Colocar o ser humano em primeiro lugar. Eu estou cansado, e essas picuinhas de CPI, elas são tão pequenininhas, e o objetivo é outro que eu não quero nem me meter com isso. Não quero nem me meter, é pequeno. Gente, nós temos um tratamento vitorioso,
Gente, se acha que foi a vacina, ótimo. Para mim o que importa é que ninguém está pegando mais. É isso que importa. Para mim o que importa é isso, que a cepa delta aqui no Brasil vai imunizar todo mundo. É isso que importa, nós vamos alcançar rebanho. Se tem um consenso no FDA, o FDA tem briga lá dentro. Um monte de gente pedindo demissão. Por isso que eu quero... E eu gosto de ter o contraponto da Amanda, mas eu quero que você pergunte, porque é muito útil o seu contraponto, viu, Amanda? E eu quero que você pergunte para suas fontes, olha, eu sou amigo do Zé Barros, ele quer entender por que vocês estão falando isso ou aquilo. Porque nós deixamos de tratar muita gente nos primeiros 3 meses com corticoide e os colegas tiveram que aprender da pior maneira. E nós perdemos muita gente, e eu estou com esse tratamento que foi publicado, fomos elogiados, e não precisa usar os tratamentos polêmicos. Essa história que você está no meio de uma guerra e não tem evidência científica do medicamento, tá bom, ele não faz mal, poxa vida. Então vamos dar, agora tem outros medicamentos que a gente dá, que não entrou na polêmica, e não entrando na polêmica a gente trata e está tirando todo mundo. Agora, insistir com o passaporte sanitário, com uma vacina que eu falei que estava fora de moda faz tempo, e todo mundo pegando e contaminando, aí os caras vão para a 3ª dose. Vamos comparar então Índia com Israel. É nítida quando a Índia começou a usar uma outra estratégia de tratamento. Aliás, eu sugiro que vocês conversem com o embaixador da Índia, tragam aqui para o programa para a gente ouvir os dois lados. O nosso objetivo é ajudar as pessoas. Então tragam, vê o que eles fizeram. Por que lá zerou e Israel está na 3ª dose? Porque eu não sei se foi inteligente você vacinar todo mundo no meio de uma epidemia. A sorte do Brasil é que a sorte não, também foi uma catástrofe. A gente enfrentou uma cepa gama que arrastou todo mundo e que realmente na época não tinha tanta gente vacinada, mas eu perdi um colega, que não fui eu que tratei, em 5 dias estava totalmente imunizado com a Coronavac. Mas não quer dizer que ela não possa ter protegido os idosos. Então essa informação não está clara para mim ainda. O que eu vi, não existe consenso. É impossível você ter um consenso com uma doença nova. A doença é dinâmica. E modéstia à parte, se você olhar todos os meus posts de 1 ano e meio atrás, eu acertei praticamente tudo só porque eu pensei, não é porque nenhuma genialidade, porque as pessoas pararam de pensar. Doutor, a gente tem pouco tempo, né? E sobre isso que o senhor estava falando, a gente tem Israel com uma população majoritariamente vacinada, uma taxa hoje de contaminação que é a mais alta do mundo, e a gente teve o caso de Serrana, aqui, município de São Paulo, que teve uma vacinação em massa com a Coronavac e todo mundo associou imediatamente a vacinação em massa da população da cidade ao zero, chegaram a zero em número de óbitos. Mas no ano passado, entre agosto e novembro, Serrana também reduziu de 16 mortes em agosto para 0 em novembro e não havia vacinação. Portanto, a gente não está aqui jogando contra a vacina, mas, obviamente, como o senhor fala, há outras variáveis envolvidas nessa queda aí que a gente tem no número de casos de contaminação e de mortes de Covid. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutor Zé Barros, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Volte sempre. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Vamos focar no tratamento, gente.